ao qual adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse-lhe: ó Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Peço à igreja que se assente. Não vou demorar muito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocar em minha boca nessa tarde. Todos conhecem essa passagem de Paulo e Silas. Glória a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Paulo teve uma visão onde um varão mandava ele passar a Macedônia, pedindo ajuda, rogando a Paulo. E Paulo ajunta seus companheiros, glória seja dada ao nome do Senhor, e passa a Macedônia. E quando chega, aleluia, naquela cidade, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E ali Paulo e seus companheiros começam a pregar, começam a falar a palavra do Senhor. E naquela hora, a Bíblia vai nos dizer que Lídia, aleluia, era serva, glória a Deus, e ela ouvia a palavra do Senhor. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E ali Paulo, Silas e os seus companheiros seguiam mais adiante, aleluia, onde a passagem que nós lemos, Paulo e Silas saíam para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo, da salvação. Mas uma jovem com espírito de adivinhação andava atrás dele e clamava. O que é clamar? Gritava. Dizia: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Não só foi um dia não. O adversário, quando ele vem nos afrontar, ele nos afrontou uma vez só não. Nem duas, nem três não. Glória a Jesus. Ele vai continuar nos afrontando, que é para nós tomar uma reação, que é para achar culpa em cima de nós. Preste atenção, no momento que antes de Paulo repreender aquele demônio, Paulo e Silas foram presos, e elas fizeram isso por muito dia. Mas no momento que Paulo se perturbou, olhou para trás e viu aquela jovem sendo usada, sendo escravizada pelo aquele demônio, minha dirigente, ele voltou e disse: em nome de Jesus Cristo, peço, te mando, saia dela. Porque dessa forma, o homem de Deus e a mulher de Deus, quando vê uma pessoa sendo usada pelo adversário, se perturba mesmo, viu? Aleluia, o coração se perturba, a alma se perturba, porque sabe que está sendo escravizada pelo Satanás. E ele virou e repreendeu em nome de Jesus aquele espírito, ao qual na mesma hora, não foi hora depois, não foi dia depois, foi na mesma hora, aquele espírito saiu daquela jovem. Agora o problema começou. Aleluia, Paulo e Silas foi levado à prisão, porque pegaram ele e disseram que ele estava blasfemando, vieram perturbar a cidade. Levaram Paulo e Silas para a prisão, prenderam ele, amarraram os pés, amarraram os braços com corrente e deram ordem a um carcereiro de Chole: cuidado para que ele não saia, porque naquela época os carcereiros que deixavam os presos fugir tinham que pagar com a própria vida. Mas Deus, irmão, ele explica, complica e depois explica porque complicou. O ser humano, quem tentar entender ao Senhor, ele vai morrer e nunca vai entender o Senhor, porque Deus tem o seu modo de salvar, seu modo de agir, seu modo de libertar, para o nome dele vir a ser glorificado. A Bíblia vai nos dizer que por causa de uma libertação, 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, foram parar na cadeia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E ali a Bíblia vai nos dizer que estava Paulo, que estava Silas. Um louvava, outro glorificava. Eu não sei qual hino cantava. Poderia ser dizendo: Deus é bom, Jesus é fiel. Mas um cantava, outro glorificava, outro orava. E os seus companheiros, outras celas, viam aquela situação. A Bíblia vai nos dizer que à meia-noite, aleluia, veio um terremoto ao qual o alicerce daquela cadeia se abalou de uma forma que todas as portas foram abertas. Preste atenção, não só foi a porta de Silas e Paulo não, foi todas as portas que foram abertas. Agora vem um problema. Aquele carcereiro, quando abre os olhos, que vê aquela situação,
toda aquela cadeia estava aberta. E ele, quando vai tirar sua espada para tirar sua própria vida, porque ele sabia que ia ser morto por ter deixado aqueles prisioneiros, aparece Silas e Paulo e diz: não faça tal coisa com você, nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, ele chega para resolver os problemas. Deus, ele chega para dar solução. Deus, ele chega para salvar, para libertar. Aonde eu e você olhamos e dizemos: aí não tem mais jeito, aí já é morte, aí é causa perdida. Mas o Senhor, ele chega com o seu sobrenatural, com salvação, com libertação, aleluia, e mostra na terra que ainda ele é Deus dos exércitos. A Bíblia vai nos dizer que aquele carcereiro disse: senhores, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Agora o Senhor entra em ação. Paulo e Silas vai para a casa daquele carcereiro. O carcereiro cuida das suas feridas, dos seus machucados. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele prega para aquele carcereiro e a sua família. E o resultado qual vai ser, irmã Mônica, dessa prisão? Vai ser salvação, vai ser libertação e vai ser batismo com o Espírito Santo. Porque aquele carcereiro, não só o carcereiro, mas a sua casa, a Bíblia diz que foi batizada com o Espírito Santo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas foi necessário que os servos de Deus passassem por essa humilhação. E eu vejo muitos crentes dizendo que Deus não permite que nós passamos por humilhação. Passamos sim. Ele permite, sabe por quê? Porque quem disse para você que servir a Deus ia ser fácil? Quem disse para você que servir a Deus só ia comer mamão debaixo de um pé de árvore? Não, irmão. Servir a Deus é comer mocotó assado na brasa. Quem é que come, irmão? Não tem dente que possa comer um mocotó assado na brasa. Se você botar um mocotó em uma panela normal, vamos botar a hora lá no fogo. Tem que ser numa panela de pressão para o bicho cozinhar, né? Agora imagina assado na brasa. É assim que a vida do crente tem que ser, comendo um mocotó assado na brasa. Aleluia. É jejuando, é buscando, é sendo humilhado, mas em Jesus é grande. É sendo perseguido, mas dizendo: o meu Redentor vive. É sendo humilhado, mas dizendo: mas a minha coroa está preparada. É sendo desprezado, é sendo ameaçado, mas dizendo: meu Deus, Ele irá voltar e eu receberei a minha vitória. Porque os servos do Senhor, irmão, tem que passar por isso. Agora Jesus, glória seja dada ao nome de Jesus. Foi necessário que Paulo e Silas fossem para a prisão, para que houvesse libertação. Você não está entendendo. A situação que você passa, irmão, não é nem a metade do que Paulo e Silas passou. Mas nem por isso ele largou a sua rede, largou as suas armas e deixou Jesus, não. Foi a imagem que ele buscou. Sendo perseguido, sendo choqueteado, levando, aleluia, tapa no rosto. Glória a Jesus, aceito. Glória a Jesus, com vara, mas dizendo: mas Jesus é bom. Jesus é grande. Ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para levar para o céu que tinha a vida perdido. Aleluia. Você pode estar dizendo assim: mas irmã Mônica, você não sabe por onde eu estou passando, e nem minha causa, e nem você sabe. Aleluia. Eu tenho dito a Deus: eu nem sei como é que eu estou ainda de pé na sua presença, Deus. Aleluia. Mas Ele me leva através de sua palavra. Ele abriu o mar vermelho, Ele fez fazer aquele povo passar a pé seco. Aleluia, Ele mandou maná, enquanto o povo murmurava, mas Ele mandava maná, Ele mandava água, Ele fazia a água jorrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que falou comigo: Senhor, é porque a palavra é boa? Não, Senhor, mas eu quero mesmo que o Senhor fale comigo, porque Ele vai, irmão, dizer para você que é Ele ou não. Mas eu olho para dentro da casa do Senhor, eu vejo pessoas falando que Deus não manda, dizendo que Deus vai entrar, dizendo que Deus vai fazer, dizendo que Deus vai aleluia, dizendo que Deus vai de conta com o teu inimigo, só porque sabe o que está acontecendo com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: espírito de adivinhação, irmão, não vai muito longe não, porque a capa cai e Deus revela quem Ele é. Aleluia. Eu vejo muita igreja hoje em dia que está fechando por falsa profecia, dizendo que Deus está fazendo, dizendo que Deus está enlarguecendo, e muita igreja está fechando. Por quê, irmã Mônica? Porque tem muito questão cego espiritual dentro da casa do Senhor. Aleluia. Quando é profecia boa e pega, não faz prova de Deus, é onde quebra a cara, porque naquela horinha ali vai estar o movimento. Aleluia. Vai estar o sangue quente, o povo vai estar pulando, vai estar profetizando, mas depois que passa, aí realmente Deus mostra quem foi que falou.
Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Por isso que lá em Mateus capítulo 1, aleluia, vai dizer: amados, não creia todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado na terra. Igreja, Deus, dizer uma coisa para você. Essa palavra está no meu coração desde a semana passada. Tem dois tipos de crente dentro da casa do Senhor. Tem um crente que rasga a rede. Você já viu pescar com rede rasgada? Se você for para a água pescar com a rede rasgada, irmão, eu duvido você pegar uma piaba. Aleluia. E Deus me fazia passar ali, colocava essa palavra em meu coração. Quando meu pai ele ia pescar, ele pegava a tarrafa emprestada e a tarrafa vinha com muito buraco, tinha a ver que nem prestava. E ele ia lá com toda a calmaria, ele pegava e começava a remendar a rede. Aleluia. Ia para a pescaria, para pegar o peixe para o nosso alimento quando não tinha comida. Aleluia. E quando ele começava a jogar a tarrafa, que quando vinham os peixes, ele já sabia que o peixe era grande, ele já ia arrastando para a beira do rio. E eu só de observar, que eu gosto de pescar, principalmente de loca. Botar a mão de loca é comigo mesmo. E ali ele puxava, quando ele via que o peixe era grande, ele puxava para a beira da água e jogava logo, porque ele sabia que o peixe era grande. Agora, quando ele jogava a rede, que ele via que não vinha nada, ele via que a rede tinha se rasgado, que a tarrafa tinha se rasgado novamente, e ele cansava de jogar. Sabe o que ele fazia? Ele ia novamente para a beira do rio, já levava os cordãozinhos amarrados na cintura, igreja. Eu via, ele amarrava buraquinho por buraquinho, buraquinho por buraquinho, e novamente começava a jogar, e os peixes vinham. Mas deixa eu trazer para a vida espiritual. Eu estou falando, aleluia, de uma rede material, de uma rede de trabalho, mas agora eu quero entrar para a espiritual. Aleluia. Tem rasgador de rede, sim. Rasgador de rede, aleluia, espiritual. Não é só que se prostitui, não é só quem bebe que faz coisa escondida, não. Rasgador de rede é aquele também que fala o que Deus não manda, aleluia, que fala a palavra de Deus para soltar indireta. Isso também é um rasgador de rede, glória a Jesus. Mas deixa eu falar outra coisa, aleluia. Também tem a costureira. Oh glória, costureira não é para toda pessoa não, viu? Tem gente que sabe costurar roupa, né? Eu não sei não, viu? Olha aqui, eu fui costurar, nem saiu boa costurar não. Aleluia, mas tem gente que começa a costurar a roupa, fica perfeitamente, né? Vou trazer para a vida espiritual. Tem costureira também, viu? Aleluia. Tem um rasgador de rede que vai na frente e fala o que Deus não manda, faz o que Deus não manda, a resga é rasgada, o povo vai embora, a presença de Deus não está no ambiente. Mas também tem a costureira que começa a falar o que Deus manda, começa a buscar, se preocupa com a obra, se preocupa com o seu irmão, se preocupa de estar fazendo a vontade de Deus, está costurando a rede, e o Senhor vai salvando, o Senhor vai falando, o Senhor vai batizando, o Senhor vai dando livramento, o Senhor vai curando, vai cuidando. Isso se chama costureira, porque tem tanto rasgador de rede, irmão, que estão fazendo a igreja fechar, que não está de brincadeira. Deus já tem me fazido, pela sua misericórdia, presenciar rasgador de rede, aonde o Espírito Santo estava fazendo o seu mover, mas o rasgador de rede veio, começou a falar o que Deus não manda, começou a soltar a palavra que Deus não manda indireta. O Espírito Santo parou no ambiente, a igreja gelou espiritual, e eu só sentadinha lá no meu canto, só rindo, porque eu gosto de ir da cara do cão, viu? E ele lá no púlpito se incomodando, foi um pastor, viu? Aleluia. E ele lá em cima do púlpito, glória a Jesus. Se ele pudesse dizer: irmã Mônica, para de rir, tá rindo por quê? Mas não tem coragem de dizer na cara da irmã Mônica. Aleluia. E eu só sentadinha lá no canto, e eu dizendo: meu Jesus, tenha misericórdia. O que é isso? Rasgador de rede. Mas também vê atrás a sua esposa, vê costurando na rede, dizendo: Jesus, ajunta os pés, porque Jesus vai voltar, Jesus quer santidade. E começou a costurar, e Deus começou a fazer o mover dentro da igreja. A comissão começou a falar em língua, aleluia. Comecei a sentir a presença de Deus, e Deus fez um mover naquela tarde. Eu disse: ainda tem costureira na casa do Senhor. Aleluia. Então não se preocupe não, igreja, com movimento não, porque tem muita questão com o espírito de adivinhação. Glória a Jesus. Se você contou alguma coisa que você passou, já vai aumentar, dizendo: Deus manda te dizer, Deus manda te falar. Sabe por que ninguém chega para mim dizer: olha, irmã Mônica, Deus manda te dizer? Sabe por quê? Porque eu digo ao Senhor: Deus, não deixe vir mentiroso para perto de mim, porque se vir para perto de mim falando que o Senhor não manda, papai, o Senhor me perdoe, mas eu vou
mandar sentar, viu? Porque o Senhor já me conhece como é que eu estou na tua presença. Eu já estou mais forte do que caldo de cana, irmão. Caldo de cana para mim não é forte, não, é mais fraco que tem, né? Eu já estou mais forte do que um caldo de cana. Eu estou na tua presença pela tua misericórdia. Eu nem sei como é que eu estou diante da tua presença ainda. Então eu não aceito esse ser vergonha vir para mim falando que o Senhor não manda. E eu não aceito não, igreja. Aleluia. Onde eu vejo muito falando que Deus não manda. Quem nessa jovem com espírito de adivinhação. Mas Deus tem uma prestação de conta naquele grande dia, viu? Aleluia. Com esses que estão usando a palavra de Deus sem Ele ter mandado. Glória a Jesus. Era para a igreja estar cheia. Era para a igreja estar em movimento. Mas sabe por que não está? Porque estou procurando prosperidade. Estou procurando chave de carro, chave de casa, chave de apartamento. Dizendo que Deus tirando papel de baixo, botando em cima. Ele faz isso, igreja, Ele faz. A vitória que Deus dá, irmã, e glória a Jesus. Mas coisa boa é quando a palavra, irmão, leva você para o céu. E eu digo a Deus, não me deixe falar sem eu viver, Pai. Não me deixe pregar se eu não viver. Quando a irmã, aleluia, quando a missionária Natália disse ali, a senhora que vai trazer a palavra, a minha boca não deu para abrir e dizer que não, porque eu conversei com Deus ontem, e Ele sabe o que foi que eu falei com Ele. Eu disse, Deus, eu não quero nem oportunidade para louvar, quanto mais para trazer a tua palavra, porque tu me conhece, tu sabe. Mas ali quarta-feira eu fui para, aleluia, para Nova Esperança, glória a Jesus. E ali Deus usava a vice-dirigente naquele lugar. E ele dizia, fale o que eu mando, faça o que eu mando. Me deu uma repreensão sim, doeu sim, mas eu glorifiquei o Senhor. Aleluia. Porque quando você olha, igreja, que você vê nada acontecendo aos teus olhos. Quando você olha, você vê um furacão no meio da sua família. Quando você ora, você vê aquele que estava na casa do Senhor saindo para fora. Quando você olha e você vê aqueles que você amava, te dando as costas, te caluniando, cavando a tua cova, irmão, isso é para você cair. Mas eu quero te dizer que o teu alvo e o meu alvo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que você passa, não importa o que faz com você, mas se a tua casa está firmada na rocha, o vento pode bater de um lado, pode bater do outro, mas você está na posição de serva. Aleluia, no começo de janeiro, eu tirei a minha aliança e disse, acabou. Eu não sou mais casado, eu não quero mais, acabou. Algo aconteceu. E alguém, aleluia, que olhava pelos olhos carnal, que dizia, eu como bribre, eu gosto de bribre, vai pra lá, cuidado, viu? E ali mesmo naquela situação que eu estava me arrastando, passei quase 2 semanas assim para a casa do Senhor. Mas mesmo me arrastando, mas o Senhor com meus olhos espirituais, Ele pôde fazer eu enxergar aquela pessoa. E Ele, praticamente o Senhor me deu um tapa na cara e disse, acorda. Abre teus olhos, olha para isso aí, olha e vê que prega, mas não vê o que está pregando. Fala na igreja, dá prumo, dá correção, mas não vê o que está pregando. E ali o Senhor abriu meus olhos espiritual, e eu comecei a bater com Ele de frente. Ele batia comigo e eu batia com Ele, Ele batia comigo e eu batia com Ele. E eu disse, não importa quanto tempo você está na igreja, o que importa é como está na posição do Senhor. Aleluia. E Ele disse, Deus não está dando mais oportunidade, irmã Mônica. E eu disse, se Ele não der oportunidade, nem eu e o Senhor não estaria aqui não. Aleluia, porque eu e o Senhor, irmão, não é merecedor de misericórdia. E